Olá a todos! Essa é a segunda temporada do podcast Quero Ser Cientista, que traz mulheres que fazem parte da ciência para contar suas histórias. O projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada traz meninas e mulheres da ciência de diversas áreas e atuações. A nossa missão é construir uma educação feminista pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. Torcemos que vocês ouçam, se inspirem e se tornem talvez grandes cientistas, mas principalmente pessoas dedicadas à promoção dos direitos humanos. Bom episódio! Olá a todos! Vamos começar mais um episódio do Quero Ser Cientista. Ao longo dos episódios dessa temporada, um assunto que sempre fez brilhar os olhos das nossas entrevistadas dessa e da outra temporada e desperta muito interesse das nossas e dos nossos ouvintes são as vivências no exterior. Seja para curtos períodos ou longas temporadas, para congressos, trabalhos de campo ou cursos específicos, um dos pontos de maior destaque para as pessoas que fazem ciência é conhecer o mundo. Essa experiência de andar por aí tem muitas vantagens. A gente conhece outras culturas, outros modos de viver, e isso traz uma riqueza e um grande aprendizado, né? Quem sai do próprio país para fazer pesquisa, com certeza ganha muito mais que apenas o conhecimento da pesquisa em si. Ganha uma verdadeira transformação. E embora essas experiências tenham se tornado mais comuns nas últimas décadas, nos últimos anos, ainda é um sonho distante para muita gente. A gente vive em um país, a gente tem que lembrar que tem grande desigualdade social e a realidade dos estudantes de escolas públicas, como é o nosso caso, né, grande parte com uma situação socioeconômica bem precária, é diferente da realidade de quem estuda em escolas privadas, caras, especialmente das elites. Não é possível deixar de lado o recorte social de classe, raça e gênero que existe dentro das carreiras científicas, especialmente quando a gente fala sobre experiências internacionais. A diferença ainda é um abismo. E como vocês sabem, ao longo dessas temporadas a gente sempre menciona que nós aqui do Quero Ser Cientista, a gente faz parte de um Instituto Federal, o Instituto Federal do Paraná, que é uma instituição pública que oferece cursos desde o ensino básico, como o ensino médio, até o ensino superior e pós-graduação. E é uma instituição ainda relativamente recente, ela nasceu em 2018, quando algumas universidades brasileiras são... 2008, desculpa. Enquanto algumas universidades brasileiras são centenárias, né? É uma distância muito grande. E apesar da gente estar só no começo dessa história, os institutos federais já têm uma preocupação com as experiências internacionais dos estudantes e também dos servidores. Isso porque as experiências trazem uma série de benefícios não só à pessoa que sai, mas para a instituição como um todo e para a promoção de uma educação de qualidade ainda mais transformadora. Então hoje a gente vai falar com uma pessoa que entende bastante desse assunto e também vamos conversar com 3 alunas que vivenciaram ou estão vivenciando nesse momento oportunidades de experiências internacionais que com certeza tiveram um grande impacto nas suas vidas. Então a gente vai começar com a professora Tati, que está sempre aqui com a gente, que vai apresentar a nossa convidada. Oi, pessoal, vou apresentar a professora que vai conversar com a gente hoje, que é a professora Tainara Alcântara Canguçu. Bem-vinda, Thay. Bem. A Tainara ela é graduada em Letras em Inglês e mestre em Ensino e Aprendizagem de Línguas pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. E ela é nossa colega aqui no Instituto, né? Nossa colega de profissão e de Instituto, atuando aqui como docente. E ela é chefe do Centro de Línguas do IFPR, que é o CELIF. E também é representante de Relações Internacionais do campus. O que ela faz como representante? Ela faz o contato direto com as ações de internacionalização aqui da instituição.
Que pergunta fácil, né? Eu fiquei pensando como que eu ia responder essa pergunta com uma limitação de tempo, porque eu acho É que a muito primeira isso, resposta 140 é, caracteres. tipo assim, como o mundo foi feito, sei lá, é bem difícil. Mas assim, para responder essa pergunta, eu acho muito importante a gente fazer uma retomada histórica para a gente se situar e entender em que momento estamos e porque é tão importante entender esse momento que a gente está vivendo para entender a internacionalização. Sempre quando eu penso em internacionalização, eu não sei porquê, mas vem para mim um momento histórico que é bíblico, que é aquele momento lá de Gênesis, quando fala da Torre de Babel. E por que, que eu retomo esse momento? Porque naquela história bíblica, as pessoas estavam construindo uma torre muito rápido, porque queriam chegar ao céu muito rápido. E Deus olha lá e fala: olha, não tá desenvolvendo muito rápido, a gente precisa frear esse desenvolvimento. E para frear o desenvolvimento, ele divide esse povo em os povos por meio das línguas e culturas, etc. E consegue, com isso, frear o desenvolvimento. E o movimento que a gente está fazendo agora é justamente o oposto, é tentar acelerar o desenvolvimento por meio da internacionalização. Então é muito importante a gente retomar isso e lembrar que a internacionalização sempre existiu, mas de outras formas. Se a gente for pensar na história, desde sei lá, os caminhos marítimos, as rotas comerciais, as guerras, todos esses encontros, de certa forma, eles tiveram o quê de internacionalização, né? Tem ali um contato multicultural, multilingüe, enfim. Mas o boom dessa coisa de globalizar é muito recente. Praticamente nasce aqui junto com o Instituto, é muito recente. É muito. Se a gente pensar nessas instituições centenárias, elas não, elas não começaram com um processo de internacionalização de boom. A gente estava. E por quê? Porque tudo isso depende do processo também de desenvolvimento da tecnologia. Se a gente for pensar, a internacionalização sempre existiu, mas sempre na dependência de uma questão física, né? Então, para que você tenha um contato com uma outra cultura, precisa pegar um cavalo na época dos cavaleiros e ir desbravar, ou um navio, depois um avião, um carro. E aí ele começa a desenvolver com os processos de desenvolvimento tecnológico. Lá em 29 com o fax, por exemplo, que não se popularizou muito, e depois com a internet. Daí eu dei uma pesquisada, eu vi que lá em 69 tinha um negócio como o AlphaNet, que começou a surgir ali. Pensa, tem pouco tempo. Mas quando de fato foi popularizar a internet, tem menos de 30 anos. É mais novo do que eu, gente. É um negócio muito recente, porque a internet começa de fato a se popularizar lá em 94, quando começa a surgir os mecanismos de busca. Porque existia a internet, mas eu lembro, meu pai trabalhava no banco e tinha um negócio que era extranet, não sei. Você só conseguia acessar um site se você soubesse exatamente o domínio daquele site. Então era uma coisa muito elitizada, muito difícil, pouquíssimas pessoas tinham acesso. E o Google surge em 98, eu já tinha 7 anos quando o Google surgiu. Então imagina o quão recente é tudo isso. Então quando surge o Google, que é esse mecanismo de buscas que coloca todo mundo junto, é que a gente para de ter aquele limite físico de dependência física de acesso a outras culturas e a outros conhecimentos. E aí que começa essa cobrança pela globalização. O termo globalização surge e começa a vir para o ambiente educacional, acadêmico, como também uma espécie de cobrança. Não só ambiente educacional, mas político, econômico, de toda a ordem. Porque se a gente for pensar, na geração dos meus professores, dos meus pais, para a gente escrever uma tese naquele momento, a gente precisava pegar a mala e viajar para a França para ler literatura francesa. Hoje em dia, então não se cobrava que a revisão da literatura tivesse também textos internacionais, né, originais. Agora, por exemplo, eu acho que é inaceitável você escrever uma tese e não fazer uma revisão da literatura internacional, porque você dá um Google, você tem acesso a tudo. Então, a internacionalização, ela está em todos esses aspectos, se a gente for pensar. É óbvio que é bonito e é legal que a gente tenha aqui mobilidade acadêmica, que tenhamos professores de outros países e que tenhamos aqui, nossa instituição seja tão internacionalizada quanto o IPB, que a Débora está, quanto a instituição que a Letícia está, que deve ser extremamente internacional no sentido de ter as pessoas de diversos países juntos, seria muito legal. Mas não é só, né? A internacionalização ela está em todos esses aspectos.
Bom, e agora sim, tentando depois dessa retomada histórica que eu acho que é importante a gente fazer, porque para a gente entender que, de fato, a gente está vivendo junto. A gente é essa geração, não dá para a gente cobrar tanto, porque a gente é a geração que nasce junto. Eu tenho 30 anos e começou há menos de 30, 20 e poucos anos que começa isso tudo. Então, pensando no nosso país, que é um país tão pobre em alguns sentidos ainda, né? As coisas demoram aqui, até que a gente está caminhando, sabe? A gente está no começo, a gente está ali na raiz está no nascimento da internacionalização no país e na instituição, né? Então a gente está criando isso agora. E é importante situar tudo isso, por quê? Porque a internacionalização ela vem junto com essa questão da tecnologia. E a gente está nesse momento de desenvolvimento tecnológico que está sendo super rápido, né? E agora com a AI vai ser uma outra onda. A gente está no momento da AI. Então a gente tinha Google, mas ainda não tinha a barreira da língua. Há pouco tempo o Google disponibilizou o recurso de traduzir as páginas, que daí limitou, tirou um pouco mais essa barreira. Agora a gente já tem a AI, que já deixa ainda menos, né, tudo isso. Bom, por que eu ia falar isso? Porque, assim, a gente está num momento que... Por que é importante que a instituição invista e tenha foco, né? Respondendo agora a pergunta, na internacionalização da língua. Há pouco tempo, o Google disponibilizou o recurso de traduzir as páginas, que daí limitou, tirou um pouco mais essa barreira. Agora a gente já tem a AI, que já deixa ainda menos, né? Tudo isso. Bom, por que eu ia falar isso? Porque, assim, a gente está num momento que... Por que é importante que a instituição invista e tenha foco, né? Respondendo agora a pergunta, na internacionalização. Eu acho que um principal motivo é porque não tem como fugir disso. Porque ou ela investe, ou ela surfa essa onda, ou ela sai fora e se afoga no mar. Não tem como investir. Eu até peguei um pesquisador que é o Morozin, ele vai falar isso em 2006, há muito tempo, né? Faz bastante tempo, que ele diz assim, ó, ignorar a internacionalização, o processo de internacionalização, é um risco à sobrevivência da instituição, visto que a difusão da propriedade intelectual deve acompanhar os padrões mundiais, justificando o epíteto de sociedade moderna para a sociedade do conhecimento. Então, todos os processos de construção do conhecimento, ele precisa passar pelo crivo da internacionalização. Antes da gente construir um novo conhecimento, a gente precisa se questionar o que já foi construído nos nossos países vizinhos, nos nossos colegas, o que tem sido feito, né? E não tem mais desculpa para não fazer isso, porque a gente não precisa mais pegar um voo e ir até lá, necessariamente. Bom, e aí a outra pergunta é por que é importante esse processo para os alunos e alunas, né? E aí a resposta eu acho que é um pouco mais longa, mas eu tentei por tópicos, assim. Por que é importante? Porque, principalmente, eu acho que o principal fator, e daí elas vão dizer bastante, é a questão da diversidade, né, cultural e a experiência multicultural. Eu acho que esse é o principal motivo, assim. Um aluno que tem uma vivência multicultural, ele nunca vai ser o mesmo, não tem como. A gente foi para Buenos Aires e eu ouvi isso de umas 3 alunas, pelo menos. Professora, existe vida antes e vida após essa viagem, que realmente eles já não se sentem mais as mesmas pessoas. E não tem como, porque um pouquinho de outros culturas já faz parte de você. Então, essa questão identitária mesmo, que junto com isso vem um outro benefício, que é a questão da tolerância, né? Você deixa de ter aquela visão fechada e intolerante e passa a ver o mundo como todo seu, e não você ser fechadinho ali naquele aspecto. Então, desenvolvimento de habilidades de comunicação global, enfim, preparação para o mercado de trabalho, para o mundo globalizado, pensamento global no sentido de buscar soluções globais e, com isso, pensamentos inovadores, questão de networking internacional também, de carreira, enfim, tem uma infinidade de benefícios que eu coloquei aqui alguns, mas eu vou deixar para as meninas falarem depois, porque é parte delas. Acho que é isso. Você já falou um pouco sobre a situação ser ainda recente, né, da internacionalização devido até a esse fator histórico. Você acha, assim, que tem alguma diferença entre os processos de internacionalização nas universidades e nos institutos federais? Que a gente sabe que no Instituto Federal as coisas também chegam um pouquinho depois, né? Então, você acha que há diferença ainda? Como que tá esse Essa não processo? estava no roteiro.
Brincadeira. Mas, ó, tudo bem, não tem problema. Eu acho que tem sim muita diferença e também tem a ver com essa questão histórica, porque as universidades elas já têm estruturas políticas muito mais definidas. Então, quando surge um novo fenômeno, já tem uma logística institucional, política, burocrática para abraçar esse novo fenômeno, que não é tão novo assim, como eu disse, é quase da minha idade, né? Aí tem uma questão. Um espaço longo de parcerias também, né? Já consolidadas com outros lugares, né? A gente ainda está Sim. chegando agora, né? Isso, mesmo antes de tudo isso, já tinha essa questão das parcerias, né? Você tem parcerias antiguíssimas com essas universidades, né? Então, e o Instituto é muito novo. Então, eu vejo que a internacionalização aqui no Instituto é uma coisa que ainda é muito nebulosa. Nebulosa no sentido de a gente não entender ainda os caminhos, de não ter direcionamento de políticas, não ter direcionamentos burocráticos, ela não está ainda entremeada nas questões administrativas, nas questões orçamentárias. Então, eu acho que sim. O que eu vejo no Instituto é que existe muita cobrança e muito marketing em cima da internacionalização. Mas tem muito pouco ainda recursos. Não tem recursos de toda a ordem, assim, de administrativa, política, institucional e financeira, principalmente. Mas institucionalmente a gente já tem uma equipe de internacionalização, como que é? Eu quis. A Tainara é a equipe, mas em termos de reitoria mesmo, as ações que vêm de lá. Assim, funciona assim. Na reitoria a gente tem o Kleber, que é o assessor de relações internacionais hoje, nos campi a gente tem os representantes de assuntos internacionais. O que a gente não tem é a valorização dessas pessoas, porque a gente só tem trabalho e não tem nenhum reconhecimento pelo trabalho. Então, por isso que não funciona também. A gente tem uma estrutura extremamente precária no sentido de o que eu ganho para fazer todo esse auê, esse trâmite, essa burocracia, esse trabalho? Nada. Eu ganho muito BO, muito problema para minha vida. Só isso. Porque na prática eu tenho como colocar 2 horas no meu plano de trabalho, que na verdade eu não tenho como, porque eu tenho que dar aula e não tem outros professores, então eu não coloco. E é só isso. Não ganho R$ 1 a mais por isso, nem nada, e nem deixo de trabalhar as outras funções por isso. Então, é extremamente desanimador, porque não tem nenhum reconhecimento. Por exemplo, para você ter noção do descaso que nas próprias. Por isso que eu falo que é uma estrutura precária no sentido administrativo e político. Se eu quiser ter um afastamento para doutorado, por exemplo, todo esse trabalho, todo esse trabalho que eu fiz, levando aluno para, sei lá, para o Japão, para a Argentina, fazendo todo esse auê das meninas, enfim, tudo que tem de internacionalização vem para mim, eu tenho que resolver. Todo esse trabalho, eu vou ganhar 0,25 pontos na tabela para concorrer a esse afastamento. Para você ter noção, se você dá 1 hora de aula, já vale 1 ponto, 2 pontos. Então, todo esse trabalho de anos vale nada, absolutamente nada nisso. Então, assim, não tem reconhecimento de nenhuma ordem. Eu acho que esse, inclusive, é o principal entrave, porque eu faço porque é uma coisa que vem, faz parte da minha identidade, que eu gosto, enfim, mas não tem nenhuma motivação institucional para isso. Não basta ter investimento, né? Tem que ter reconhecimento e incentivo profissional, né? Isso. Embora tenha que ter investimento também, que eu acho que teria que, no mínimo, ter uma FG, qualquer coisa, algum reconhecimento financeiro também por isso. E a gente também queria saber de você, Tainara, qual que você acredita que é o impacto para a produção científica nos institutos federais, né, relacionado à internacionalização, e os impactos culturais também, né, para a instituição e para as pessoas que participam. Bom, para a produção científica, eu acho que se a gente tiver mais investimento, seria assim, tem muita coisa, tem muita oportunidade fora do país, muita mesmo, para os próprios professores. Então, um professor que está só com mestrado, por exemplo, uma das coisas que tem mais oportunidade nos Estados Unidos, a Letícia vai dizer isso, é para PhD, né, que é o doutorado. Tem muita bolsa de doutorado nos Estados Unidos, assim, sobrando, e eles querem profissionais como nós, porque realmente a experiência que a gente tem é uma coisa que é muito bem vista em todos os países e todos eles querem profissionais como nós para fazer esses processos de qualificação.
Mas a gente não tem, aí a gente esbarra no outro problema. A gente tranquilamente consegue essas parcerias de pesquisa, entrar num grupo de pesquisa de um professor fora do país, participar, só que a gente não tem nenhum apoio institucional para isso ainda. A gente não tem. Então, você vai fazer pesquisa com o professor, mas você não pode ir viajar até lá, porque você não tem direito a um afastamento de curta duração, você não tem nenhum apoio financeiro para isso, você não tem nada. Você pode passar para fazer um pós-doutorado, um doutorado ou um pós-doutorado fora, mas, de novo, você não consegue concorrer as datas não batem de edital de afastamento, e quando bate, você concorre na mesma ordem com qualquer pessoa que passou aqui, por exemplo, não tem nenhuma política diferente para quem vai concorrer para um afastamento fora, aí não dá certo, você não consegue ir e não tem nenhum auxílio institucional para isso também. Então, o que a gente tem ainda que avançar é nesse sentido, mas que existem possibilidades e que essas possibilidades ajudariam muito a instituição de desenvolvimento de pesquisa, existem. É muito fácil você conseguir e existe muito interesse de outros países nas nossas pesquisas. A gente só precisa de apoio para que isso aconteça. Acho que é isso. Bom, a gente ia pedir para você falar sobre os aspectos de impactos culturais, mas eu acho que a gente pode Deixa para elas. trazer as alunas atuais e egressas que estão aqui com a gente, né? Que elas também vão falar bastante sobre isso, né? Então, para quem está acompanhando a gente ouvindo, aqui no estúdio estamos algumas pessoas, né? Tá a professora Tati, a professora Tainara, tá a Laisa, que é uma aluna nossa que participou de uma experiência internacional. E nós estamos com vários fusos horários também. A gente está com a Débora, que está em Portugal, algumas horas à frente de nós, e a Letícia, que está nos Estados Unidos, uma hora atrás. Então, eu vou apresentá-las para vocês, vão contar um pouquinho da experiência. Então, a Letícia Venâncio Davis, é formada no curso técnico de eletromecânica aqui no IFPR. Ela formou entre 2017 e 2018 e hoje ela mora em Fort Mill, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Lá ela cursou o bacharelado em Ciências Pré-Médicas na Lenoir-Rhyne University e fez o intercâmbio de bolsa integral nos Estados Unidos. Ela fez o high school lá, através de uma iniciativa de internacionalização aqui do IFPR. A gente tem também a Débora Margarida da Silva, também está pelo Google Meet com a gente. Ela fez o curso técnico em mecatrônica, foi minha aluna, iniciou o curso superior em engenharia elétrica em 2022, ambos aqui no IFPR Campus Paranavaí, então ela ainda é a nossa aluna, e no momento ela está cursando engenharia eletrotécnica e de computadores em Bragança, Portugal, no Instituto de Bragança, onde ela conseguiu o visto de estudante através de uma iniciativa de internacionalização nossa aqui do IFPR. E estamos também em estúdio com a Laisa Gomes Silva, que cursou o técnico em mecatrônica aqui também, concluído em 2022, ano passado. E nesse ano, em 2023, ela está cursando o primeiro ano de engenharia elétrica aqui no IFPR Campus Paranavaí. Ela foi uma das alunas que participou de uma experiência internacional ligada às artes. Ela foi integrante do projeto de coro e orquestra do Mercosul, na cidade de Buenos Aires. Então, pessoal, para começar, é uma pergunta para todas vocês. Eu queria que cada uma contasse rapidamente a experiência que vocês tiveram ou estão tendo fora do país, proporcionado pelo FPR. Pois é. Mas é, realmente isso que você disse, né? Que através do IFPR eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos e a professora Tainara foi a pessoa que veio na nossa sala e falou sobre essa bolsa integral que a gente teve, que seria totalmente paga e a gente teria a oportunidade de estudar nos Estados Unidos por um ano no high school. E acho que uma coisa que dá para se notar é que seria maravilhoso se instituições pudessem realmente trazer o recurso para mandar alunos diretamente através do instituto, ao invés de ter parcerias, né? Mas parcerias fizeram isso acontecer também. E foi através dessa ida
não, no caso dessa vinda para cá, que eu consegui continuar os meus estudos universitários também, após do high school, e eu fiz um bacharelado em pré-médico e ciências pré-médicas, e agora eu estou planejando em continuar a parte doutorada, não sei se seria isso que vocês falam, mas eu planejo também me tornar uma dentista no futuro, e tudo isso é graças ao IFPR. Legal, Letícia. Vamos ouvir a Débora, que está em Portugal, falar um pouquinho para a gente da experiência dela. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aqui. E é isso que a Tainara já acabou de falar tudo, né? Morar aqui e estudar em Bragança, que em Portugal, está sendo uma experiência excelente, bem melhor do que eu imaginava. Eu estava com muito medo de vir aqui, porque está só eu e minha irmã aqui, né, no país, que não conheço ninguém. E assim, é tudo muito novo, é algo que eu não imaginava acontecer até abril deste ano, não tinha planejado nada, mas daí eu recebi a oportunidade através da minha irmã, que já morava aqui, e ela falou: Débora, vem morar aqui para Portugal comigo, né? Eu falei: olha, aqui em Paranavaí eu já estou estabilizada, eu estou trabalhando, estou fazendo faculdade no IFPR, e eu só vou para aí se eu conseguir algum visto de estudante ou conseguir alguma bolsa para estudar, e eu não posso parar os meus estudos. Foi aí que eu recorri a Tainara e falei: Tainara, faz um milagre aí, vê se tem um edital, alguma coisa, porque eu quero ir, é uma oportunidade única, não posso perder, mas eu só vou se eu conseguir dar continuidade aos meus estudos. Aí ela falou com o Kleber, e eles conseguiram um edital, né, que tinha sobrado 6 vagas, que era uma parceria do IPB com o IFPR. Então, está sendo uma experiência incrível, porque todos os dias, quando eu acordo e saio de casa, eu tenho a certeza que eu vou experienciar algo novo, né? Seja na língua, seja na comida. Embora seja igual o idioma, ainda assim tem muitas expressões e tempos verbais diferentes. Mas está sendo incrível e graças ao IFPR. Muito bom. Laisa, conta um pouquinho para a gente da sua experiência lá na Argentina. Boa tarde a todos, agradeço pelo convite para compartilhar a minha experiência, que foi muito importante para a minha formação musical, porque música para mim é como se fosse uma casa de descanso, principalmente fazendo faculdade, que é um pouco estressante, né? Aí música é como se fosse uma forma de conseguir me desligar um pouco dessa vida mais estressante. E eu sempre fiz parte do coro jovem aqui do IFPR, desde 2019, que foi quando eu comecei o curso técnico em mecatrônica. E nesse ano de 2023, a professora Esther e a Tainara proporcionou essa experiência de poder ir para Buenos Aires nesse projeto de coro e orquestra. E foi uma experiência muito incrível de poder vivenciar a experiência de conhecer pessoas de outros países, de conhecer outras línguas também. E durante essa viagem também, um perrengue da primeira viagem de avião. E foi uma experiência muito incrível de conhecer pessoas novas, principalmente as pessoas aqui dentro do IFPR mesmo, que todo mundo que foi selecionado nem se conhecia. E a gente fica muito grato por ter conseguido essa experiência. Bom, a gente tem experiências diferentes, então, né? A Liza foi agora, né? Quando ela já estava na faculdade, então, né? Muito bom. A gente tem experiências diferentes, então, né? A Liza foi agora, né? Quando ela já estava na faculdade, então, né? Conheceu pela primeira vez Buenos Aires, Argentina. A Letícia foi quando ela estava no ensino médio, já está lá há muitos anos. E a Débora, apesar de ter uma irmã em Portugal, ainda não conhecia, foi a primeira vez que foi, também já está tendo uma experiência de fazer faculdade lá. A gente queria saber de vocês, voltando àquela questão dos aspectos culturais, né, do impacto
de estar em uma cultura diferente. Como que foi essa experiência? Letícia, para você, por exemplo, que você chegou lá, você era muito jovem, como é que era a questão de se relacionar com outras pessoas? Então, no começo foi bem difícil porque a língua inglesa não tem nenhuma similaridade com a língua portuguesa. Então, foi um pouco difícil com essa questão de comunicar com as pessoas. E também porque no high school é bem parecido com o High School Musical, em que você vê grupinhos de pessoas com as cheerleaders, os jogadores de futebol americano, os músicos, pessoas da música. Então foi meio que difícil eu achar o meu grupinho ali. Então eu só fiquei com a galera que era mais quietinha, né? Que esse meu tipo de minha vibe. Mas foi maravilhoso a experiência lá que eu tive. E, como eu disse, foi um pouco difícil para poder, eles chamam de fit in num grupo, né? Fazer parte de um grupo, mas conforme eu fui aprendendo a língua, criando mais amizades, daí tudo ficou um pouco mais tranquilo. E, Débora, como que é estar em Portugal? Assim, em Portugal a gente fala português também, você já até comentou que é um pouquinho diferente, né? Mas, Sim. de todo jeito, é uma experiência completamente diferente, né? A gente está aqui em Paranavaí, né? Que é uma cidade, uma pequena cidade. Portugal, em Bragança, também não é uma grande cidade, mas com certeza tem aspectos culturais bem diferentes. O que que te chamou a atenção quando você chegou aí? Totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui, eu tentei, bom, em primeiro contato, né, procurar os brasileiros para me relacionar com eles, porque é mais fácil. Com Mas, assim, certeza. foi totalmente diferente do que eu imaginei, porque brasileiro, quando tá fora, não quer nem saber de brasileiro. É Aí verdade. eu falei, pronto, agora eu tenho que conversar com os portugueses, né, o que sobrou. E eu lembro que quando eu começava a falar com os portugueses, eu me sentia que eu não era entendida, porque a gente, querendo ou não, está acostumado a falar muitas expressões, né, no Brasil. E eu sentia que eu não era entendida, daí eu apelava para o inglês. Falei, pronto, vou só falar inglês com eles, porque aqui todo mundo entende inglês, então vai ser mais fácil. Mas daí eu comecei a me acostumar, eu fui bem acolhida pelos portugueses, tive um suporte muito grande, a galera do meu curso me acolheu bastante também, os professores. Assim, é uma instituição bem inclusiva e que tirou aquele tabu, aquele preconceito que tinha na minha cabeça de que os portugueses eram chatos e arrogantes, sabe? Totalmente diferente. Isso me chamou bastante atenção mesmo. Faz parte de cultivar a empatia, né? Como a Tainara Uhum, falou, a exatamente. tolerância, né? O outro é muito importante. Laisa, conta pra gente, existe todo esse imaginário da Argentina ser uma rival, uma coisa assim. Eu sempre achei isso uma besteira gigantesca, né? Conta como é que foi essa experiência de interagir com pessoas. Eu realmente fiquei com medo desses estereótipos que o pessoal falava, que eles são super xenofóbicos, que eles não gostam do Brasil, mas a gente foi super bem recepcionado. Eles foram ótimos, principalmente porque a gente, dentro do Mercosul, é o único país que fala o português brasileiro. Então, para eles e para a gente foi muito difícil essa relação, porque todo mundo do projeto não sabia falar espanhol. Aí a gente tentava se comunicar, mas no começo foi muito difícil. Mas a gente foi se entendendo, até porque espanhol é uma língua parecida com o português brasileiro. A gente foi usando, né, o portunhol. Mas foi uma experiência legal dessa parte de recepção. Eles foram muito receptivos. Legal. É legal a gente. Legal. É legal a gente dizer que xenofobia existe, né? Xenofobia existe em todos os lugares no Brasil também. A gente tem setores da sociedade, imigrantes que vieram que vários brasileiros, né, têm comportamentos xenófobos e isso ocorre no mundo inteiro. Mas é sempre importante lembrar que não existe uma história única, né? Que a gente não pode igualar a história de algumas pessoas à de um país inteiro, à de uma nação inteira, né? Não existe essa homogeneização, isso é fruto de estereótipos mesmo, e é realmente tendo experiências que a gente entra em contato com isso, né?
vai entendendo que são especificidades. Vocês todas falaram alguma coisa sobre o idioma, né? A Letícia falou do inglês, a Débora, apesar de estar num lugar que fala português, teve que usar o inglês também. Liza falou do espanhol, que acaba sendo parecido, mas é um parecido mais ou menos, né? Dá para usar, mas nem tanto. E a gente está aqui com a Tainara, né, a professora Tainara, além de ser a nossa representante da internacionalização, ela também é a coordenadora do CELIF, nosso Centro de Línguas do IFE. Tainara, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da barreira do idioma, né? Você é professora de inglês, formada em inglês, e ouvindo as meninas falarem sobre as experiências delas com o idioma, sendo chefe da CELIF, o que você acha que é possível fazer para trazer essa questão da língua mais para o dia a dia, né? Para que isso não seja sempre uma barreira que a gente só vai entrar em contato quando tiver a experiência, né? Mas sim de colocar no nosso dia. Eu acho que primeiro eu queria dizer que eu sou super a favor de aprender todas as línguas. Eu acho que todas as línguas têm que ter a mesma importância, com certeza. Mas não dá para negar que a gente vive um contexto histórico e uma série de questões, principalmente econômicas. O inglês é a língua de ascendência, que é a língua do momento, como a Débora colocou, né? A gente é a língua global. Então, se não deu, você recorre ao inglês. É o que a gente fazia na Argentina também, foi o que eu fiz no Japão. Inclusive, eu queria me colocar aqui como uma mulher que também fez o intercâmbio aqui pelo Instituto, mas para o Japão, né? Então, a gente teve ali a Letícia na América do Norte, a Débora na Europa, a gente aqui na Argentina, América do Sul, e teve a Ásia, né? Foi comigo. Então a gente meio que já passeou o mundo aí na questão da internacionalização. Então, isso que eu ia falar. E a gente vai sempre recorrer ao inglês. O inglês no Japão é muito engraçado, porque por questões culturais mesmo, eles têm bastante dificuldade de falar, né? Então, normalmente, eles têm uma facilidade muito grande para ler e escrever e mais dificuldade com falar. Mas, de qualquer forma, o que sobra é sempre o inglês nessas interações. Fica muito difícil a gente aprender todas as línguas. Então, a gente precisa, para esse processo de internacionalização, querendo ou não, talvez eu não queria que fosse o inglês, mas e a gente precisa investir para que esses alunos aprendam. Não tem outro caminho. Então, o que eu percebo é que hoje o processo de internacionalização é antidemocrático, ele é zero democrático aqui no Instituto e na maioria das instituições. Porque para que ele aconteça, a gente precisa que esses alunos falem inglês, no mínimo. E os alunos não falam inglês porque a gente ainda não tem estrutura para ofertar isso para eles. Os alunos que falam inglês são aqueles que tiveram oportunidade de pagar um curso fora e fazer inglês fora. São raros os casos em que eles conseguem a fluência só dentro da instituição, e esses raros casos são alunos autodidatas, ou alunos são muito focados, muito dedicados, assim, são fora da curva, não é o comum. O comum não é isso, e é uma pena. Então, eu acho que para que democratize mais esse processo, a gente precisa de investimento, como tudo. E o investimento, nesse caso, é no CELIF, que são os centros de língua. Eu acabo de sair de uma reunião das coordenações do CELIF, sou a coordenadora, não chefe. O chefe é meio big boss, assim, né? Não sou chefe. Sou a coordenadora do CELIF, só lido com os BOs mesmo. E a gente acabou de sair de uma reunião dos coordenadores para montar um texto, quase um manifesto, para falar das demandas do CELIF, porque o CELIF já existe há 5 anos e nunca foi investido R$ 1 no CELIF, no mesmo caso da internacionalização. Aqui no Instituto as coisas funcionam assim, tragam resultados, mas não quero saber, não vou dar R$ 1 em troca disso. O mercado aqui funciona diferente, gente. Não existe uma moeda de troca. Não sei o que acontece. Eles só querem o resultado, mas não tem nada de investimento, sabe? Tem 5 anos que a coisa existe, que cobra-se resultados. A gente já está com 30 e poucos cursos FICs, dos quais 7 são aqui do campus. Então, as coisas estão acontecendo, está crescendo, mas não tem investimento. Então, para que democratize-se o processo e os alunos comecem a aprender inglês e passe a ser elegíveis a essas oportunidades, porque oportunidade tem um monte, a barreira é que eles não sabem a língua, né? A gente precisa fazer esses alunos falarem inglês, e para isso a gente precisa incluir mais
aulas de línguas dentro dos currículos, talvez transformar em cursos integrais, dando assistência estudantil para que esses alunos consigam ficar o dia todo, estudar o dia todo e incluir mais inglês, incluir atividades artísticas, incluir atividades culturais dentro do currículo, para que eles fiquem o dia todo, sejam obrigados a ficar o dia todo, porque se não for assim, aí só a elite de novo participa dos cursos extras, porque só a elite tem tempo e condição de ficar à tarde aqui. Essa é uma questão. A gente tem o CELIF, mas ele ainda não é democrático, porque quem consegue fazer o curso do CELIF é o aluno que o pai tem condição de manter, quem tem toda uma estrutura para que ele possa ficar aqui tranquilo estudando à tarde. E assim, o CELIF oferta cursos de idiomas, né? Sim. Inglês, espanhol e algo mais. E o que surgir. E assim, o CELIF oferta cursos de idiomas, né? Sim. Inglês, espanhol e algo mais. E o que surgir, mas a princípio é inglês e espanhol. Aí tem Libras também, que a Elisete vai propor De curso de forma gratuita. Gratuita. Quem dá aula são os nossos próprios professores, você também, né, com Tainara? carga horária E isso extra. ocorre em todo o IFPR. Sim, ocorre em todo o IFPR. E aqui ainda as condições são um pouco melhores do que eu tenho ouvido falar, que é tipo meio que desumano por aí. É muito trabalho extra a troco de nada, mas enfim, as coisas acontecem. Mas o CELIF acontece, eu acho que o caminho é o CELIF, e num futuro muito ideal, a integração do CELIF dentro da estrutura dos cursos, sabe? De colocar para que, é isso que eu estou falando aqui, para que seja obrigatório o aluno ter contato com tudo isso, e não só obrigatório, mas que haja condições para esse aluno ficar. Né? Que não adianta você obrigar um curso integral sem ter condições, sem ter assistência, sem ter nada. Porque o CELIF, sendo com um curso, apesar de gratuito, ainda não é tão democrático, porque o aluno precisa ficar aqui à tarde. O que a gente tem tentado fazer, e que aparentemente vai dar certo, é conseguir assistência estudantil para os alunos do CELIF também. Muito legal. Só que essa assistência estudantil não soma as que ele já tem aqui. Então, é para casos, por exemplo, de alunos que vêm da comunidade fazer curso aqui, ele tem direito à assistência estudantil. Só que a gente entende que o aluno nosso, que já recebe assistência estudantil, esse valor não é suficiente para ele passar outro período estudando. Deveria ter uma outra assistência, mas não tem. Então, essa é a questão. Eu acho que o investimento precisa ser em mais professores, valorização dos professores, condições, estrutura, currículo, enfim, assistência, tudo isso para que seja dada a importância que o ensino de línguas merece. Isso porque a nossa instituição ainda é uma instituição que preza bastante Pela a inclusão. assistência estudantil, a inclusão, né? Tudo isso. Tem outras realidades bastante diferentes por aí, né? Mas o idioma precisa estar em todos os âmbitos da pessoa, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui é meio viciado em Duolingo também, né? Tem tudo isso que ajuda um pouquinho também, né? Então, Tem que ir colocando em outros aspectos da vida também. isso é bom e não é ao mesmo tempo, porque muitas vezes quando a gente vai cobrar essas políticas, eles querem resolver dessa forma. Eles querem resolver metendo um curso online, aí disponibilizam um curso online gratuito para não sei quantas mil pessoas. E Que não aí acha que já adianta fez também. o que tinha que fazer, entendeu? E não adianta, não é Não. bem assim. Tem toda uma estrutura que precisa ser feita. Aí as pessoas não fazem o curso, porque não é o que é. Aí eles respondem, a gente não vai investir mais porque a gente ofertou, a gente fez nossa parte, mas a procura foi 0, não sei quantos por cento, 1%, não sei o quê. Então, vocês que não querem. Aí o discurso que fica é esse. Falta entender que esse 1% é a Letícia, é a Débora, é a Liza, e que tudo isso é transformação também, né? Não dá para sair do combo infraestrutura e investimento em pessoal, né? Tem que ter. Ao invés deles interpretarem como um investimento errado. As meninas comentaram, né, que essas oportunidades que elas tiveram foram graças ao IFPR. Então a gente queria saber de você, Tainara, se tem diferença para conseguir bolsas nesses lugares diferentes, como uma tá nos Estados Unidos, a outra tá na Europa, se há diferença nesses processos, como que são essas etapas em geral, para quem tá ouvindo saber, né, como que deve proceder.
Tem bastantes diferenças, eu não sei todas, porque eu também estou aprendendo, ninguém me ensinou nada, eu tenho que ir tateando as coisas sozinho. Mas o que eu percebo é que, assim, claro que cada um tem suas características, mas no geral tem coisas em comum. Um dos primeiros passos para concorrer a qualquer bolsa em qualquer instituição estrangeira é sempre a língua. E normalmente essa língua é a língua inglesa. No caso de Portugal, não, né, Débora? Porque daí tem a língua portuguesa, é tranquilo. Mas normalmente é a língua inglesa. Então, por isso que eu oferto já aqui no Instituto o curso preparatório para a prova TOEFL IBT, que é uma das provas mais aceitas e reconhecidas no mundo todo. E a gente tem brigado para conseguir vouchers dessa prova, porque ela é cara, custa $250, que para a gente é mais de um salário mínimo, então é difícil, é bem antidemocrático, e a gente tem brigado para conseguir que o Instituto pague e oferte para os alunos essa prova. Então, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, essa prova é o primeiro passo. Você tem a prova TOEFL, você já tem a certificação da língua, então você tem um passo. Depois disso, um outro passo, além da certificação do idioma, é conseguir as cartas de recomendação dos professores. É interessante porque é muito diferente do Brasil, né? No Brasil você tem uma prova de vestibular, então a avaliação desses países, o que eu tenho percebido é que elas são muito mais holísticas, assim, você consegue englobar outras questões, né, Letícia? A Letícia vai dizer que os Estados Unidos tem essa cultura, né? Então, você tem as cartas de recomendação dos professores, você tem uma carta de motivação, você tem o seu currículo, e esse currículo é aceito todas as suas experiências, não precisa necessariamente ser experiência acadêmica. Então, isso é muito interessante. E aí, você vai fazer a aplicação online, que basicamente é preencher um formulário dentro do sistema da universidade, incluir todos esses documentos, que inclui também a tradução juramentada dos seus históricos escolares e as cartas de recomendação, uma carta de motivação e a prova de proficiência. É isso, Letícia? Tem mais alguma coisa? Letícia pode contar pra gente um pouco como foi para ela também, né? Foi praticamente isso, a prova de proficiência do inglês, cartas de pessoas que te conhecem, uma carta dizendo sobre quem você é, e você cumpriu praticamente tudo. É basicamente isso, e não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que internacionalizou esse padrão, porque eu vejo que isso acontece, por exemplo, no Japão também. No Japão, que eu tive mais contato, o Japão, o caminho para a entrada é pela Bolsa MEXT, normalmente, que é feito na embaixada do Japão, que você tem que ir até a embaixada, levar a documentação, e a documentação é essa. A diferença do Japão é que eles cobram também um testezinho de japonês. Esse que é a barreira, né? Porque as aulas são em japonês. Então, você tem que fazer um teste, mas é bem básico, é de japonês bem básico, assim. Coisas bem simples, assim. What's your name? Mas em japonês, você tem que saber. Mas tem que se fazer esse teste japonês. Então, se torna uma outra barreira. Então, a língua sempre vem como essa grande chave para as entradas nas universidades. Na Europa, que eu sei, por exemplo, tem a Bolsa Erasmus, e a prova também de proficiência é o TOEFL, mas algumas universidades aceitam Duolingo. Só que daí tem diferença para cada universidade. Por exemplo, para pós-graduação, a maioria das universidades não pedem que a gente escreva um projeto de pesquisa, que é muito diferente do Brasil. Isso é muito legal, porque no Brasil, você quer concorrer a um mestrado, doutorado, você tem que escrever um projeto de pesquisa para cada universidade. Isso se torna impossível você competir a 10 universidades num ano. Já nos Estados Unidos, Europa e, sei lá, Singapura, tem uma série de países que você não precisa fazer isso. Você só vai mandar essa documentação e eles vão avaliar ali o seu processo. No máximo, você vai escrever um texto de 3 páginas com a sua carta de motivação e indicar mais ou menos o que você pretende pesquisar. Então, isso permite com que você concorra muito mais e seja muito mais fácil o seu acesso. Por fim, eu queria falar um pouquinho, você não perguntou, mas eu vou falar, sobre as oportunidades que é interessante de diferença nisso tudo. Daí, como a gente está falando de mulheres para mulheres, eu ia falar sobre as bolsas e as específicas para mulheres, né? Então, a gente tem na Europa, de bolsa geral, assim, para todos, o que tem de principal é Erasmus, e para os Estados Unidos, Fulbright, né? Que, assim, a gente tem de bolsa principal, mas o mais fácil que eu percebo para conseguir bolsa é você aplicar direto na universidade.
direto. No caso de graduação, nos Estados Unidos tem muita bolsa de mérito. Então, os melhores alunos, né, que têm a melhor aplicação, com melhor nota, com melhor tudo, pode conseguir o financiamento integral da faculdade para graduação. Para pós-graduação, é meio que quase todo mundo do doutorado consegue bolsa, mestrado um pouco menos, mas é muito por questão de mérito. Só que além dessas bolsas que financiam o custo de você estar lá com um dinheiro para você se manter, também tem muito o que eles chamam de fellowship, scholarship, awards, né? Que é isso, né, Letícia? Letícia, eu fico sempre com medo de cometer um deslize aqui, que são essas bolsas extras e aí entra as bolsas que são específicas para as mulheres. Então, essas fellowships, elas vêm tem muita oportunidade voltada especificamente para as mulheres, ou especificamente para mulheres mães, por exemplo. E isso é muito legal e é uma coisa que não existe no Brasil, praticamente. Não existe, eu nunca vi falar de uma bolsa, tem muito pouco. Recentemente tem começado algumas iniciativas, mas institucionalmente falando ainda é muito raro. É muito raro. Inclusive, institucionalmente falando, a mulher praticamente, né? Eu vou dar só um exemplo, eu não posso deixar de falar isso. Na última, teve uma consulta sobre o processo de afastamento, esse processo de afastamento para doutorado, e eu fiz uma série de ponderações porque eu acho que esse é o meu papel também, tentar flexibilizar esses documentos e políticas para atender às demandas da internacionalização. E além de atender às demandas da internacionalização, eu e o Rafael sentamos e pensamos na questão da mulher. Então, de pontuar diferente uma mulher que teve filho muito recente, de 0 a 2 anos, que está amamentando ainda, dar um peso menor para pesquisa e maior para aula, para uma mulher o filho de 2 a 4, de 4 a 6, sugerimos isso e foi totalmente ignorado. Então, a gente vive nesse tipo de instituição, que as demandas de mulheres, normalmente, em qualquer questão em relação a isso, elas são ignoradas, literalmente. É legal lembrar que a gente só muda isso com bastante luta e com o voto certo, na hora certa que tem que se fazer isso, né? Então, a gente pode ficar gritando aqui, fazendo um tanto de Vai mudar. algazarra, mas a gente tem que colocar o esforço na hora certa, né? É legal lembrar que a gente só muda isso com bastante luta e com o voto certo, na hora certa que tem que se fazer isso, né? Então, a gente pode ficar gritando aqui, fazendo um tanto de Vai mudar. algazarra, mas a gente tem que colocar o esforço na hora certa, né? E não é só a nossa instituição, são várias instituições, mas a nossa também tem um atraso grande nisso, né? Muito. É importante ressaltar a importância de estudantes em geral, né? Fazerem um bom currículo, participarem de várias atividades. Laísa está aqui, ela está na engenharia, mas ela participa do coro desde muito tempo, né? Parece que não tem nada a ver, mas nós somos seres plurais, né? A gente precisa participar de várias coisas, nós não somos uma coisa só. E isso faz muita diferença quando a pessoa está aplicando para um processo no exterior, né? Esse currículo diversificado em várias áreas, né? E tomando de volta esse assunto importantíssimo, né? Lembrando que eu quero ser cientista, a gente sempre fala para meninas, para mulheres, em primeiro lugar, porque é preciso colocar esse lugar, né? Esse primeiro lugar em algum momento. Eu queria saber das meninas que estão fora, vivendo essas experiências fora, se elas notaram em algum momento, tiveram alguma percepção diferente de alguma dificuldade específica ou maior em relação a gênero, né? Por serem mulheres, não só na experiência da faculdade, do trabalho, do high school, mas na vida em geral, né? É claro que aqui a gente já vive num país super machista e é por isso mesmo que a gente faz essas iniciativas, mas eu queria saber de vocês, nas experiências de vocês. Eu queria também que vocês pensassem em alguma coisa curiosa para contar para a gente, alguma coisa interessante que vocês tenham vivenciado. Não estamos aqui só para fazer lamentos, né? Também, mas eu queria saber essas duas coisas. Algo relacionado à experiência de ser mulher fora do Brasil, nesses ambientes que vocês estiveram, e vão pensando aí alguma curiosidade para contar para a gente, até para instigar o pessoal a ir também.
Quem quer começar? Débora, talvez? Débora tá aí, tá Bom, pensando. assim, quando eu estava no Brasil, a minha maior dificuldade pensar mesmo que eu poderia estudar e vir aqui para cá sozinha, né? Mesmo com a minha irmã, mas somente com ela seria muito difícil sentar com os meus pais acompanhado ou com outra pessoa. E a maior dificuldade assim que foi a aceitação, porque eu faço um curso aqui que também é masculinizado no Brasil. A gente tem esse machismo que é presente nas engenharias e aqui eu percebi que é 10 vezes pior. Tanto que quando nós estamos passando pela aqui a gente tem o costume de praxe, né? Que no caso no Brasil é o trote. Aqui a praxe dura cinco semanas e você passa por esse processo para você aprender todas as tradições do curso, para serem incluídas ali e formar uma família no curso, né? E você percebe que assim todas as músicas que são passadas para a gente aprender, os costumes, são todos masculinizados, tudo de cunho assim machista, né? E foi muito difícil aceitar isso, e a gente percebe no olhar das pessoas também quando fala que faz um curso de engenharia eletrotécnica, que como é diferente, porque quando eles olham para um homem que está frequentando o mesmo curso. É, Então, assim, a gente tem que ter autoconfiança e acreditar que vai dar certo, né? Porque o que eu percebi aceitar. ali. Aceitar a gente não Oi? aceita, né, Débora? Aceitar é difícil de aceitar, mas a gente Mole, né? convive, né? Convive com isso. Exatamente. A gente tem que meter a cara e fazer e provar o seu valor, né? Porque eu percebi assim que é bem pior aqui essa questão do machismo do que no Brasil, Você por essa falou experiência da prática que a gente formar está uma vivendo. família no curso é formar uma família tradicional, né? Com a mulher abaixo do homem. Isso, Exatamente. exatamente. É bem hierarquizado aqui essas coisas. Está sendo um pouco difícil, mas vou conseguir. Eu acho legal essa visão da Débora, porque muitas vezes a gente coloca a Europa no pedestal, né, ou outros lugares no Sim, pedestal, e são lugares que passam pelos mesmos atravessamentos de sociedade que a gente passa, né? Inclusive, a gente Até está com exatamente. porque uma o nosso discussão muito veio mais deles, interessante. né? Então eles Isso. são eles são os detentores Exatamente. disso. Então, questões raciais, por exemplo, ou questões relacionadas a etnias, questões de gênero. No Brasil, a gente tem debatido muito. Como a Tainara falou, a gente não chega ainda no institucional, né? A gente tem muito o que melhorar. E a gente é um dos piores países do mundo em relação à violência à mulher. Liza, Continuando o que a Débora estava falando, eu também faço parte da engenharia, que infelizmente é uma parte muito masculinizada. Que inclusive eu estou desenvolvendo um artigo sobre mulheres na engenharia elétrica. A gente, pelos relatos das meninas da engenharia, a gente pode ver que as meninas sofrem muito machismo, até mesmo dentro da sala de aula, né, dos próprios professores. E isso é muito ruim, né? Porque a gente fica com medo de seguir nessa área justamente por conta desse machismo, de não conseguir um trabalho futuramente, porque infelizmente é uma área muito masculinizada. E aqui no Brasil não tem muita representatividade feminina, né? Tanto é que ainda existe muito ataques contra é, as feministas, contra as coisas que as feministas conseguiram. E lá na Argentina, pelo menos nos passeios que a gente fez, eu consegui perceber que lá tem bastante representatividade feminina. A gente visitou um lugar que tinha alguns pertences da Evita Peron e também tinha algumas esculturas pela cidade de mulheres que participaram de movimentos feministas para conseguir os direitos das mulheres no país, de mulheres que participaram também da independência do país. E isso é muito bom para a cultura do país, porque instiga as mulheres a participarem mais, principalmente no caso da minha área de engenharia. Foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de vir do Japão em novembro, depois em abril eu fui para a Argentina, né? E são dois polos extremamente opostos desse ponto de vista, porque verdade. o Japão já foi um choque cultural enorme nessa questão de gênero, porque as mulheres
sofrem demais, assim, os relatos que eu peguei sofrem demais em questão de carreira, tanto que eles estão sofrendo uma crise de natalidade enorme, porque as mulheres se negam a casar, a ter um relacionamento e ter filhos, porque não existe estrutura nenhuma no país para auxiliar esse processo de maternar. Por exemplo, não tem creche. Não tem creche. Para você pagar uma. Não tem. E tem pouquíssimas creches e as creches são meio período quando tem. Então, não tem outra alternativa a não ser a mulher deixar de trabalhar e ficar cuidando da criança. E aí ela tem que deixar, porque na estrutura ali de patriarcal, a mulher está sempre abaixo do homem, como sempre, e ela deixa. E essa mulher, então elas não querem, elas, né, passam, estudam, não querem abandonar a carreira para cuidar de uma criança, não. E aí a crise de natalidade está enorme só por conta dessa crise, por uma questão de capital mesmo, é que o governo começou a se alertar agora. E aí, depois que eu voltei de lá, esse ano eu ouvi algumas notícias que o governo estava criando uma medida para estimular o nascimento, vai dar um auxílio para as pessoas que tiverem filhos, uma coisa assim. Mas, no geral, é muito patriarcal, é muito machista, e isso é possível ver isso nas minhas fotos, quando eu fui para o Japão. Todas as fotos que eu tirei, só tirei com homens. Exatamente. Então, foram pouquíssimas as mulheres que estavam comigo, assim, pouquíssimas. Inclusive, foi uma das coisas que eu pontuei na postagem que eu fiz para representar isso no meu Instagram. Eu falei assim, olhando bem, todas as fotos que eu tirei, assim, com, sei lá, os representantes de vários países, eram sempre homens, 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 em todos os espaços que eu ocupei. Então, É uma é estrutura isso. muito cristalizada ainda, né? Quanto É, maior essa hierarquia social, né? Mas é muito legal notar, Liza, que você foi a primeira vez que você foi, mas você já notou isso, né? Essa diferença que existe na Argentina. A Argentina realmente é uma é estrutura isso. muito cristalizada ainda, né? Quanto É. maior essa hierarquia social, né? Mas é muito legal notar, Liza, que você foi a primeira vez que você foi, mas você já notou isso, né? Essa diferença que existe na Argentina. A Argentina é realmente um país conhecido pelo ativismo feminista, né? O Ni Una Menos surge lá. Você tem o Panuelo Verde, que são movimentos que levaram, por exemplo, à legalização do aborto em 2021, se eu não me engano. É bem recente. É bem recente, mas são movimentos muito fortes do feminismo argentino que reverberam também na América Latina, né? Tem respostas na América Latina. Eu acho muito legal que a gente consiga observar isso. Inclusive, lá perto da Casa Rosada, Uhum. tem vários stencils no chão pintados de mulheres Uhum. do Panuelo Verde, né? Então é bem legal Então, e uma notar coisa isso. que deu para perceber bastante é que o pessoal lá protesta bastante. Sim, o Isso. tempo todo. Existe um Sim, calendário de protestos em Buenos Aires. Você pode sim. visitar turisticamente. No dia que a gente fez o passeio lá na Praça de Maio, a gente presenciou um protesto. Muito bom. E é assim que a gente politiza um país, né? Assim, sabe-se lá o que vai acontecer nas eleições da Argentina, que vão ser esse domingo. Não sei quando vocês vão ouvir a gente, mas é um povo que historicamente tem uma tradição de ativismo, de militância, né? Muito forte. Letícia, conta pra gente. No meu caso, eu, graças a Deus, nunca passei por nada que as meninas passaram. Eu acredito que é por causa do meu curso que eu estava fazendo aqui na faculdade, que envolve a parte da biologia, e é um curso predominantemente feminino. Mas eu acredito que se eu tivesse continuado a minha área de mecatrônica aqui nos Estados Unidos, eu com certeza. Sim, com certeza. Biologia, eu sou bióloga, né? E realmente a maioria é feminina em geral, né? Vocês têm alguma curiosidade para contar para gente? Alguma coisa que vocês pensaram que é legal, que vocês vivenciaram no país? Alguma coisa que chamou a atenção, assim, só para instigar as pessoas a tentarem isso também? Deu para perceber bastante, juntamente são muito tem muito patriotismo, né? Mesmo com essa Sim, crise econômica que está acontecendo no país, a inflação nas alturas, eles ainda se orgulham muito de serem argentinos. Inclusive, uma coisa que eu percebi bastante é que eles andam com um broche do símbolo da Argentina, da bandeira da Argentina. Eu achei muito bonitinho, apesar da crise econômica do país, né? e eles têm um IDH alto também, né? Em Aham. geral, o IDH é bem alto.
Você notou alguma coisa? Você notou alguma coisa interessante em Portugal, Débora? Alguma coisa que você, sei lá, gostou, chamou atenção, achou curioso? Estou a pensar. Já começa por aí, né? Você já mudou o modo que você fala, né? Falando Estou a português. pensar. Nossa, foi muito assim interessante, porque eu fui professora de inglês no Brasil, né, por 2 anos, e o tempo todo, quando eles falam sem o gerúndio, aquilo me deixa Não. louca, meu Deus do céu, estou a pensar, estou a comer, e assim, o tempo todo, não importa o ambiente que eles estão, eles sempre falam de uma maneira muito formal. Então, por exemplo, se você está no bar conversando com seus colegas, a frase, por exemplo, estou conversando com você, né? Eles, se a gente for falar assim, no ambiente informal, a gente vai falar, estou conversando com você. Bem informal mesmo, né? Mas eles sempre vão falar, estou a conversar consigo, estou a conversar contigo. Né? O melhor é o sigo. Pra cima melhorou muito. Eu acho que ficou bem legal. Assim, É, demorou um tempinho para se realmente a adaptar. gente fala Até duas hoje eu ainda línguas, tenho né? aquele choque. É brasileiro e português, né? Realmente são duas coisas separadas. Exatamente. Letícia, você notou alguma coisa interessante? Você está vivendo aí até hoje, né? Não é possível que Sim. algo não tenha te passado assim pela curiosidade, tanto que você resolveu ficar. Conta alguma coisa aí pra gente dos Estados Unidos. Muita coisa passou por aqui, mas eu diria que algo que eu nunca tinha notado antes, que eu não sabia dos Estados Unidos, é que aqui tem muito disso de globalizar, eu diria. Já que muitos imigrantes, muitas pessoas de fora vêm para cá, é muito fácil ver pessoas de outros países andando na rua ou até mesmo na universidade. Tinha uma população enorme de estudantes internacionais e no final de semana o departamento de estudantes internacionais fazia eventos para promover que estudantes nacionais aprendessem mais sobre as culturas desses outros países. E é tipo no dia a dia mesmo, andando na rua, você escuta pessoas falando em espanhol ou falando, sei lá, mandarim e várias outras coisas assim. Isso é muito legal mesmo. Quem vai para fora e fica um bom tempo, querendo ou não, começa a se familiarizar com a palavra e com a noção de expatriados, né? Os expatriados acabam convivendo com pessoas que estão fora do seu país também, vivendo com outras pessoas de outras culturas e acaba formando essa noção de pertencimento fora do pertencimento, né? Bem interessante. Achei muito legal a conversa com todas vocês. Tainara, obrigada pelos esclarecimentos, por muitas denúncias também de que a gente tem que melhorar bastante, né? Se a gente quer realmente chamar de internacionalização o que a gente tem, esse processo, né? E realmente dar marcha nisso, né? A gente precisa melhorar bastante. Lais, é muito legal ver a percepção que você teve da Argentina. Achei muito legal, porque já parte de uma leitura mais crítica, né, que a gente acaba fazendo aqui. E a gente fica com muito orgulho dos nossos alunos e alunas terem uma visão crítica que a gente vai construindo aqui. Débora, muito legal a sua experiência, contar para a gente a sua visão também do seu curso. Muito interessante como você foi parar aí e espero que dê tudo certo, né? Que você conclua e quem sabe até, sei lá, inicie um mestrado, quem sabe, talvez aí também. E Letícia, você já está mais estadunidense do que brasileira praticamente, tem muito tempo aí. Espero que dê certo a sua nova incursão aí na faculdade e que a sua carreira de dentista aí seja um sucesso também. Muito obrigada, Tati, pela companhia. Obrigada a todas Obrigada, e todos pessoal. e todes. Agradeço também a presença de todas, né? Foi muito legal a conversa. Foi, acho que bem interessante para as ouvintes saberem os processos, né? O que tem que fazer, quem tiver interesse, que a gente já viu que muitas meninas têm esse interesse, né? Então, achei bem construtivo para nós. Obrigada a todas. Obrigada pelo convite. Eu queria deixar aqui como mensagem para os alunos
e já começa a participar de tudo, né? De todos os projetos, seja cultural, tecnológico, de inovação e focar no inglês também. E não pode esquecer de ser aluno nota A em tudo também, porque isso conta e muito, que tem lá o GPA, que é a média de notas, e isso é importantíssimo. Então não adianta participar de tudo e não ter notas máximas, um máximo de nota máxima possível. Então tem que ser um aluno exemplo, completo. E isso começa cedo, não adianta no último ano você querer correr atrás, igual é possível correr atrás para um vestibular, por exemplo. Você estuda na última hora e consegue passar numa prova. É uma construção que começa muito cedo, então deixa o recado, fica a dica. Agradeço pelo convite e espero que outras pessoas também possam viajar para outros países, fazerem essa internacionalização. E espero também que a gente possa mudar esse cenário masculinizado também da engenharia. Por favor, temos vocês aí, contamos com vocês para isso. Podem se despedir, meninas. Tchau. Tchau, pessoal. Queria agradecer muito. Desculpa. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição do episódio podem constar dicas das nossas convidadas. Confira! Esse podcast é realizado em conjunto com o Pode Educar, ambos projetos de extensão do IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Os projetos foram apoiados pela DIECT Proep, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção, pesquisa e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A produção em estúdio, edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio e executada pelos estudantes Eduardo Hermsdorf, Gustavo Sivieri e Rafaela Yoneyama. Outros estudantes também participaram na gravação e registro visual de alguns episódios, como Maria Clara Polidoro, Otávio Augusto e Vitória Moreno dos Santos. Obrigada por ouvir e até a próxima!